Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais esta bendita oportunidade, de nós estarmos aqui juntos. Hoje vamos estar falando aqui sobre um pouco sobre os selos. O Márcio também, Márcio Tobias, hoje estava pelo canal do YouTube, pela manhã, na transmissão do culto, falando sobre os livros das eras, lendo ali. E lá o tema, ele disse assim: é tarde, já é tarde demais, já está um pouco tarde, Então, de fato, nós estamos vivendo as últimas horas aqui, os últimos instantes. Qualquer hora, o último eleito, ele entrará no corpo de Cristo, e então nós seremos tirados desta terra, E é o que nós desejamos, irmãos, que sair daqui, estar em um lugar melhor. É um lugar onde realmente tenha justiça, paz, gozo, alegria, e onde ali nós não iremos nos deparar com nenhuma notícia, que possa trazer algum tipo de sofrimento e dor a nós. Ali nós estaremos isentos de todas essas coisas que nós passamos aqui, que nós enfrentamos aqui. E as pessoas hoje elas estão caminhando para a eternidade, mas sem ter segurança de sua salvação. Elas estão se aventurando aqui e acolá, mas elas estão muito longe, distante daquilo que Deus tem para elas, Porque você só está seguro quando você está na palavra de Deus. Você só tem segurança na palavra, É o esconderijo do Altíssimo, é a palavra. E as pessoas têm imaginado que elas podem servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, vivendo uma vida qualquer, andando de qualquer maneira. Mas Deus, Ele aponta para nós um caminho, e esse caminho é o caminho da santidade. É o caminho da santidade. É o caminho da renúncia, Nós precisamos renunciar para estar nesse caminho que é Cristo, o Senhor. Porque é o único lugar onde nós podemos encontrar com Deus. É em Cristo. Você não se encontra com Deus quando você vem à igreja, ao culto, aqui nós nos reunimos, mas aqui tem um ponto, um lugar onde nós temos que fitar os olhos, onde nós temos que pôr o nosso coração, e esse lugar é Cristo, é a palavra, é nesse lugar. E Deus não proveu nenhuma outra maneira para o homem adorá-lo a não ser em Jesus Cristo. Foi em Jesus que Ele colocou o seu nome. E Jesus é o lugar escolhido por Deus, porque há um lugar. Deuteronômio 16 diz que há um lugar, E a Bíblia aqui diz que o lugar é o lugar onde o Senhor escolheu. É o lugar que Ele escolhe. Não é o lugar que eu escolho para estar, é o lugar que Ele escolhe. E Ele escolheu
o seu Filho. Ele é o caminho provido por Deus para se estar, para se ter um encontro, para adorar. Quando Jesus se encontrou com a samaritana no poço, ele disse a ela que eles adoravam o que eles não sabiam. Sabe? Por mais que aquele povo ali se dedicasse, se empenhasse em fazer sacrifício a Deus, em adorar, mas aquilo não era aceito, não era recebido, porque eles estavam indo de uma maneira errada, de uma maneira que não era para ir. E nós não podemos adorar a Deus em uma igreja, porque Ele não está, Ele não disse que Ele colocaria o seu nome em uma igreja. Deuteronômio 16, 11 diz assim: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Então Deus tem um lugar onde Ele colocaria o seu nome, e o seu nome estaria ali, e Ele poderia receber o adorador ali, no lugar que Ele escolheu. E as 7 festas judaicas, aquelas festas, elas eram um tipo, né? Um tipo. Era um tipo representava as 7 eras da igreja. E seria no tempo em que o Senhor iria tratar com os gentios, a porta de salvação se fecharia para os judeus. Deus se voltaria para os gentios, porque a primeira noiva caiu, que foi Eva. A segunda noiva, ela vai cair também, ela caiu também, que foi a noiva hebreia, o povo hebreu, quando foram incrédulos à palavra de Deus, assim como Eva foi. E a noiva gentia também, ela cairia em Nicéia, ela iria cair no concílio de Nicéia ali, porque eles iriam introduzir credos, dogmas de homens dentro da igreja, e ela iria cair ali. Mas no final da era, na última era da igreja, Deus iria enviaria um profeta, para que esse profeta, através da mensagem, da palavra revelada, através da mensagem, a noiva, os eleitos iriam ouvir esta mensagem e eles iriam crer. E nada mais derrubaria essa noiva, porque ela iria tomar a palavra, iria segurar a palavra. Viu, irmãos? E não tem nada mais importante do que esta palavra, né? E eu tomei aqui uma escritura, justamente também em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 6, quem diz assim: por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto que houver de morrer. Por boca de uma testemunha, uma só testemunha, não morrerá. Então, a Bíblia aqui, lá no tempo da lei,
que foi dada a Moisés, uma pessoa para ser morta, acusada de alguma coisa, ela não poderia morrer por boca de uma testemunha. Teria que ser 2 ou 3 testemunhas para fazer valer aquele testemunho, aquela palavra que tinha sido dita contra aquela pessoa. Uma palavra de uma pessoa não teria valor para levar aquela pessoa à morte. Somente 2 testemunhas ou 3 testemunhas poderia levar aquela pessoa à morte. Se tivesse o testemunho de 3 pessoas, de 2 ou 3 pessoas, aquela pessoa morreria. Mas de uma pessoa, a pessoa não morreria. Então olha só, o que isso é para nós hoje. Que isso aqui é um tipo, isso aqui tem um sentido espiritual, essa escritura. Está falando da validade da palavra, do testemunho da palavra, do testemunho da palavra. Você não pode pegar uma escritura e dizer assim, é isso, e fazer uma doutrina com aquilo, e seguir com aquilo, e dizendo, é isto. Não podemos. Tem que ser 2 ou 3 testemunhas para fazer valer a palavra. Nós não podemos pegar um versículo isolado e dizer, não, é isto aqui, e aplicar isto, e você seguir com aquilo. Sempre que Deus, Ele faz algo, tem que ter aquele testemunho. Aquele testemunho. Então, irmãos, hoje, o que tem ocorrido e acontecido hoje é que as pessoas, elas pegam uma escritura, mas elas não analisam aquilo, elas não vão recorrer à Bíblia, né? Elas simplesmente olham e digam, é isto aqui está certo para mim, porque a Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Mas a palavra de Deus tem uma forma, uma maneira para se fazer valer. E desde o princípio, Deus estabeleceu isso. E Ele diz que tem que ser com 2 ou 3 testemunhos. Então, vou tomar aqui como exemplo o batismo em nome dos títulos, né? Porque nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos e ofício de um Deus. Deus, Ele, na dispensação da paternidade, Ele se apresentou no ofício de Pai, naquele tempo determinado, lá no princípio. Chegaria o tempo, a dispensação da filiação, quando Deus iria se manifestar em carne no seu Filho Jesus Cristo, porque Ele iria usar aquele corpo, aquele tabernáculo, e toda a plenitude de Deus ia habitar em Jesus. E Deus se fez carne, porque Deus, Ele não está em forma corporal, Deus é um espírito,
infinito, invisível, que enche céus e terra. E eu falei aqui para os irmãos no início do culto, quando falei-lhes que para você chegar à estrela mais próxima da terra, você tem que viajar 5 anos em uma nave na velocidade da luz para chegar até ali, na estrela mais próxima. Então, o universo observável é tão grande, que se levaria muitos e muitos anos para se chegar no limite do universo observável. Mas esse Deus que é espírito, que não está em forma corporal, que não está em uma forma corporal, ele é o espírito, ele é todo o universo, ele enche céus e terra, ele pode estar em todos os lugares, em todas as dimensões ao mesmo tempo, que ele é Deus. Então esse Deus infinito, que não teve um princípio, que não tem fim, porque ele é um ser eterno, e eterno é aquele que não teve princípio e não tem fim. Ele vai gerar um filho, e Hebreus fala isso lá no capítulo 1, versículo 3, né? E o profeta até vai usar essa escritura para fazer uma ilustração, quando Logos vai sair de Deus, aquele halo de luz, e vai aparecer ali. Ele faz essa ilustração: um braço, perna, um corpo igual um homem, de um homem, o Logos, que sai de Deus, que é o Filho de Deus, e através desse Logos, do seu Filho, Deus ele vai criar as coisas, fazer todas as coisas, porque Jesus ele é o agente da criação de Deus. Através de Jesus, Deus ele vai criar as coisas. Foi por meio de Jesus que ele fez todas as coisas. Então, quando os anjos viram Deus, Jesus lá, o Logos, né, criando as coisas, ali eles podiam dizer que era Deus criando, porque Deus estava ali, a plenitude de Deus estava no seu Filho. Então Deus, como eu falei para os irmãos, é espírito, né? Nós não podemos ver o espírito. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca vai ver Deus, ninguém nunca vai ver Deus, a não ser através de Jesus. Nós só podemos ver Deus através de Jesus, porque Jesus é a expressa imagem de Deus, tá? Então, meus amados irmãos, aí ele vai se manifestar no seu Filho, no ofício de Filho, se encarnando no seu Filho. E ele se encarnou lá no Rio Jordão, quando ele está sendo batizado, e João vê o Espírito vir sobre Jesus, e ele ouviu uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas chegaria a dispensação, na última dispensação, seria na dispensação do Espírito Santo, Deus mesmo, Cristo, Deus, o Espírito Santo, não o corpo literal de Cristo, mas Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, aqui na terra, hoje, preparando a noiva para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que está sentado no trono, né? Que está sentado no trono lá no céu. Mas a presença dele está sendo manifesta entre nós, porque tudo que está sendo realizado no presente, ele disse lá em João
que o Espírito viria, nós não ficaríamos órfãos. E ali, quando Jesus cita isto, era Deus falando, usando os lábios do Senhor Jesus, dizendo: olha, eu vou, mas eu volto para vós. E ele prometeu isto e cumpriu isto no dia de Pentecostes. Então nós não batizamos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos e ofícios do mesmo Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia mostra isto para nós, que todas as práticas batismais na Bíblia, não houve uma prática batismal na Bíblia nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não houve uma pessoa na Bíblia batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as pessoas que foram batizadas na Bíblia foram em nome do Senhor Jesus Cristo. E a primeira vez que se ouve menção do batismo, pelos apóstolos, você vai ver João pregando a palavra ali, cheio do Espírito Santo de Deus, depois da descida do Espírito Santo, e ele faz um discurso ali de aproximadamente 20, 30 minutos, mais ou menos, e ele expõe o plano de salvação, e as pessoas que estavam ouvindo Pedro pregar sentiram o seu coração compungidos, Aquelas pessoas foram levadas ali ao arrependimento e a crer na mensagem de Pedro. E eles perguntam a Pedro o que é que eles deveriam fazer para serem salvos. O que é que nós devemos fazer? E eles perguntam isso a Pedro e aos demais apóstolos. E Pedro diz assim: cada um de vós arrependei-vos dos seus pecados, e cada um de vós seja batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, esse é o testemunho que a Bíblia dá. E por que eu estou dizendo aos irmãos? Por que eu trouxe esse texto aqui para os irmãos, mostrando que por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma testemunha não morrerá. Porque toda a Escritura se baseia nisto, no testemunho que ela dá, que ela apresenta, que ela mostra. Então, o testemunho do batismo nos títulos na Bíblia, só há um testemunho. Um testemunho. Mas ali, quando Jesus comissionou os discípulos, ide por todo o mundo, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observe bem o que Jesus diz: batizando-os no nome. No nome. E qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pai quer dizer Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, os apóstolos tiveram a revelação do nome, porque após a ressurreição de Cristo, do Senhor Jesus, porque Deus ressuscitou a Jesus, porque foi uma promessa de Deus, no Salmo dizer: a tua alma não será deixada no Hades, o meu santo não verá corrupção, e a tua alma não ficará no Hades. Então Jesus, ele cria nessa escritura, de que o seu corpo não ficaria no túmulo, Deus o ressuscitaria. Antes de 72 horas, aquele corpo foi ressuscitado.
Porque 72 horas depois, aquele corpo começa a se decompor. Então Jesus não sofreu corrupção, nem em vida e nem na morte. Ele foi um exemplo de vida para os seus irmãos, e ele é um exemplo de vida, foi um exemplo de vida para os seus irmãos, quando viveu aqui, no corpo de carne, mas aquele corpo foi ressuscitado e subiu ao céu, no corpo glorificado. Então, hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está em um corpo glorificado, e esse corpo nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Então, Jesus ressuscitou, passou 40 dias com aqueles discípulos, 40 dias, dando-lhes mandamentos, ensinando eles, mostrando as coisas a eles. 10 dias após a subida de Jesus, o Espírito Santo vem sobre a igreja, e eles ficaram aguardando o revestimento do alto, serem cheios do Espírito Santo, para sair realizando as obras, a obra de Deus. Por isso que eu digo, hoje, um homem sem o Espírito Santo, ele não tem capacidade para fazer nada, irmãos. Porque ele é simplesmente um carnal, um homem natural, carnal. As habilidades que ele vai usar são simplesmente habilidades humanas, sabe? Ele vai usar o seu treinamento que ele recebeu de outro homem, viu? É isso que ele vai usar. Mas um homem que tem o Espírito Santo, ele nunca vai se curvar a um outro homem. Ele vai se curvar a Deus, ele vai se curvar à palavra do Senhor. Ele vai ter sede pela palavra, em fazer a vontade de Deus, e não a vontade de um homem e nem de um sistema qualquer. Viu? Então Jesus, 10 dias depois que ele sobe, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, vai e prega, ele diz: olha, vocês têm que ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai lá isso é o capítulo 2, 37 ou 38, se não me falha a memória, de Atos dos Apóstolos. Mas aí você vai para Atos capítulo de número 8, versículo 12 e versículo 16, você vai ver Filipe instruindo os irmãos a serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro testemunho da palavra, mostrando que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 47, Cornélio e sua casa, sua família, e Cornélio era um homem temente a Deus, que orava a Deus constantemente, jejuava, dava esmola, tinha um bom testemunho, mas aquele homem precisava ouvir a mensagem, precisava crer nas Escrituras, precisava receber o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Porque quando Pedro vai até Cornélio, ele expõe o plano de salvação, e o Espírito Santo vem sobre eles, e ali, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, eu creio, eles foram batizados, Cornélio e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai para o capítulo 19, de 1 a 5, Paulo chega em um determinado lugar, e ali ele encontra alguns irmãos,
E ele pergunta aos irmãos: em quem sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. E ele diz assim: mas João disse que vocês deveriam crer naquele que havia de vir, e mandou que fossem ser batizados, mandou que eles fossem batizados uma outra vez. Eles tinham sido batizados no batismo de João. Mas quando Paulo chegou e expôs para ele o plano de salvação, dando testemunho das Escrituras, da palavra, ele mandou que fossem ser batizados aqueles irmãos novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Aí você vai ver no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Escritura não mostra como Paulo foi batizado. Ele foi batizado no capítulo 9 de Atos. Mas você vai ver como Paulo foi batizado, a maneira como Paulo foi batizado, da maneira que ele foi batizado, no capítulo 22, versículo 16. E ali a Bíblia mostra que Paulo foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai para o capítulo 6 e 3. Ou é 3 e 6? Não, Fred, vê para mim essa escritura. Romanos. Vê se é 6 e 3 ou é 6 e 3. Romanos. Onde os irmãos, aparece uma outra prática batismal, onde os irmãos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês estão contando quantos testemunhos eu estou dando a vocês, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, 3, 6 e 3, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês já pararam para contar quantos testemunhos a Escritura está dando aqui da maneira correta e certa de ser batizado? Aí você vai para Gálatas 3:27 também. Você vai ver uma outra prática batismal, onde os irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você contar todas essas escrituras, eu acho que já passou de 6, não já, irmão Fred? 8, por aí. Aí você diz: irmão Nonato, eu tenho que ser batizado em nome de Jesus, porque a Escritura dá testemunho disso? Isso mesmo. A Escritura está dando testemunho para nós de que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura está dando testemunho disso. Aí você vai para Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Diz assim: e tudo quanto fizertes, em palavra ou obras, fazei-o no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto você fizer tem que ser feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai orar para um enfermo, tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vai repreender um demônio, tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vai pedir alguma coisa a Deus, você tem que vir no nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, concede-me isto, me ajuda. Viu? Aí você pega Efésios 3,15 e diz assim: é o nome que toda família no céu e na terra tomou: Jesus Cristo. Esse é o nome que é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz isto lá em Atos 4:12. Diz isto também. Então, irmãos,
o testemunho da palavra, do batismo correto, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, não há uma pessoa na Bíblia que foi batizada na Bíblia no título Pai, Filho e Espírito Santo. Renato, mas de onde veio isto? Como foi que eles introduziram isto dentro da igreja protestante? Em Roma, no Concílio de Nicéia, ali eles mudaram isto, porque até o primeiro século da igreja, até os 2 primeiros séculos da igreja, até mesmo a igreja católica batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a igreja católica. Não nasceu, me prova isso. Eu provo isso para você, por documentos históricos antigos, onde as pessoas eram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Teve uma revista dos Estados Unidos que fez uma publicação, isso há muitos anos atrás. Eu tenho isto em PDF. Não vou mostrar aqui para os irmãos, porque eu não reservei para mim mostrar. E até pensei isto, mas acabou passando por algo. Como a igreja católica batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto em 325, no Concílio de Nicéia, eles reuniram ali 318 bispos, e eles vão mudar isto. Eles vão mudar isto, porque eles creem numa trindade de um Deus que é 3 pessoas. E Deus não é 3 pessoas. Se nós adoramos um Deus que é 3 pessoas, nós somos pagãos. Porque isso aí é doutrina do catolicismo. E acabou vindo para a igreja protestante, porque a igreja protestante, essa igreja protestante, são filhas da igreja católica. Da igreja católica. São filhas. São as abominações da terra. As igrejas protestantes. Então, a igreja católica introduz isso porque ela tinha poder para mudar as coisas. E até hoje ela tem mudado muita coisa. E até mesmo as igrejas têm. Hoje eu estava em um lugar e eu estava meditando nisto. Houve um tempo que houve uma reunião de obreiros, quando eu estava ainda dentro do sistema organizado de igreja. Na época eu fazia parte da Assembleia de Deus. E uma reunião onde eles foi comentado assim: rapaz, nós não vamos aguentar não. Vai ter que liberar as mulheres para vestir calça. Viu? Aí eu pensando, lá onde eu estava, eu pensando, rapaz, é engraçado. As pessoas... E uma vez, alguém falou para mim assim, irmão Fred, disse assim, olha só. Quando a igreja diz para você não fazer uma coisa e você faz, você está pecando. Olha só. Quando a igreja diz para você fazer uma coisa e você faz, você está pecando. Então olha só, não é pecado se a igreja disser assim, não, aqui vocês podem vestir calça, mulheres. Aí, se a mulher vestir, não é pecado. Agora eu pergunto para vocês, nós temos que olhar para o que a igreja diz ou para o que a Bíblia diz? Hein, irmãos? Nós temos que olhar para o que a Bíblia diz. Não é para o que a igreja diz. Porque se a igreja está contrária à Bíblia, ela vai para o inferno. Ela vai ser lançada no lago de fogo. Viu? Então nós temos que andar de acordo com o testemunho da palavra de Deus. Se a Bíblia diz para a gente não fazer determinada coisa, nós não devemos fazer. Porque se nós fizermos, nós estaremos indo contra a palavra. Contrário à palavra.
Isso é contrário à palavra, irmãos. É ser contra Cristo, é ser anticristo. Ser anticristo é ser contra Cristo, contra a verdade de Deus. Viu? Então, a Bíblia diz assim: irmãs, vocês não podem cortar os cabelos. Não pode cortar o cabelo. Pois não corte. Porque se você corta, você está desobedecendo a Deus. A Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas você vê hoje, a maioria das pessoas hoje, devido às influências dentro do sistema organizado e a influência do mundo, as pessoas copiando o modelo do mundo e andando de acordo com o mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo. O modelo de vida que nós temos que tomar e seguir é a palavra de Deus. Um pregador desse jeito aí não vai ter muita popularidade em lugar nenhum. Eu nunca serei popular com ninguém, talvez nem mesmo onde eu estou aqui hoje, pregando estas coisas. Quanto mais quando alguém ouvir lá fora. Porque isso aqui vai para o canal, vai para o YouTube, vai para o Facebook. Vou postar. Viu? Talvez tenha algum eleito que vai ouvir isso e vai dizer assim: esse irmão está falando algo pela palavra. E se é pela palavra, nós devemos obedecer. Nós devemos crer. Porque nós temos que viver de toda palavra que procede da boca de Deus. É de toda, não é de parte da palavra. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você tem o Espírito Santo em você, se você é um crente nascido de novo, gerado pela palavra, você vai ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque vai passar céu e terra, mas esta palavra não passará. Viu? Então são mínimas coisas. Eu estava conversando com o Fred isso aqui agora há pouco, no começo do culto. Eu falei para ele assim: irmão Fred, tem coisas que quando nós chegarmos diante de Deus, se nós não corrigirmos ela hoje, se tornarão tão grandes para nós, que nós vamos dizer assim: meu Deus, o quanto eu me enganei. O quanto eu me enganei. Então nós temos que nos acertar hoje. Se você tem uma pendência para acertar, acerte hoje, acerte agora com Deus. Porque Ele pode vir logo mais. Não deixe o tempo passar. Viu? O profeta falando sobre o campo de futebol e bola. Viu, irmão Márcio? Sobre o campo de futebol e bola. Eu nunca tinha ouvido, mas eu ouvi ele falar algo. Então, se alguém hoje vive uma vida lá no campo de futebol, jogando bola, no meio dos incrédulos, não se engane. Se Jesus voltar, você não vai para o céu. Não vai. Eu estou sendo sincero, eu estou falando a verdade. Eu não quero que o sangue de nenhum de vocês estejam sobre mim. E digo assim, e o irmão Nonato não falou sobre isso para mim. Ele poderia ter me dito isto. E eu estou falando para vocês. Então, se você tem que deixar alguma coisa, abandonar tudo que você tiver que abandonar, pois você abandone por amor a Cristo, por amor à palavra. Viva a palavra, pratique a palavra, deixe que a palavra penetre em você, entre em sua alma, porque a palavra é Deus, e Deus não muda, irmãos. Deus não muda. As pessoas estão muito enganadas com muitas coisas. Deus não muda. Deus não muda. Se Deus disse que a mulher não pode pregar o evangelho, pois não tem. Agora existe. Você pode dar um testemunho de algo que Deus fez na sua vida. Você pode falar, você pode entrar em uma conversa, um diálogo com um irmão sobre a palavra, sem querer
sem querer dominar, né, sobre ele, simplesmente conversando para aprender, né? Pode sim, mas quanto ao ensino da palavra, não pode. Tem tanta gente enganada por aí, se enganando os outros, né, irmão? Sendo enganado e enganando os outros. Então, eu espero que isto possa ter infiltrado, né? O profeta usava essa expressão, possa ter infiltrado nos irmãos, né? Tenha penetrado bem fundo